Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal do YouTube da Razão Automóvel por terras americanas. Como vocês sabem, nós viemos até os Estados Unidos para ir ao Salão de Los Angeles e também para o test drive aos carros candidatos a Carro Mundial do ano 2019. E um desses candidatos é o Toyota Corolla, que está aqui ao meu lado, na especificação americana, naturalmente, e que nós vamos testar e ver quais é que são as grandes novidades do sucessor do Auris. É verdade, Auris deixou de existir e agora passou a haver novamente apenas Corolla, o carro mais vendido do mundo. E vamos ver, nesta nova geração, o que é que ele tem para nos oferecer. Vamos começar pelas novidades que saltam à vista e, como é natural, é o design, o novo design do Toyota Corolla. O Toyota Corolla nunca foi, ao longo das várias gerações, um modelo que fosse muito apelativo, mas a verdade é que esta geração está mais apelativa que nunca. A Toyota parece que acertou na receita. Temos um Corolla bem mais dinâmico, bem mais apelativo do que qualquer outra geração, tanto faz do Corolla como do Auris. Passando aqui para o interior, quais é que são os principais destaques neste primeiro contacto que eu estou a ter com o Corolla? Solidez. Todo o interior parece muito sólido, bem construído. Os materiais, alguns não são de ótima qualidade, mas é tipicamente Toyota. Os materiais podem não ser moles ou toque, mas a verdade é que a montagem é muito rigorosa e quase de certeza que vão passar muito bem a mais difícil das provas, que é a prova do tempo. Agora que já sabemos como é que são os materiais e como é que é a montagem, vamos passar para outro fator muito importante, que é o conforto e ergonomia. Em termos de ergonomia, bem, eu tenho tudo aqui à mão de semear, tenho o sistema de infotainment, tenho também o sistema de climatização, à minha frente tenho um quadrante que é 50% digital, 50% analógico, com uma ótima leitura, tem várias funcionalidades, eu a partir daqui consigo saber as tradicionais informações, como os consumos, eu aqui não vou conseguir dizer-vos qual é que é o consumo, porque isto está em milhas, está numa unidade americana e por conseguinte eu não consigo fazer o típico, estou a consumir 7 litros ao 100 ou 6 litros ao 100, mas como vamos ver lá mais à frente, isso não é muito importante neste modelo e já vão perceber porquê. Bem, o sistema de infotainment deixa-me sentimentos mistos. Mistos porquê? Porque apesar de ter várias funcionalidades, ter Apple CarPlay, por exemplo, e de ter GPS e tudo aquilo que nós estamos habituados num sistema de infotainment moderno, a verdade é que o grafismo deixa bastante a desejar. É aqui que a Toyota continua, mesmo neste novo modelo, a ficar alguns furos abaixo da concorrência. Em termos gráficos está mesmo muito, mas muito fraquinho. Quanto à posição de condução, ela é mesmo muito boa. A amplitude de rotações do volante é bastante grande e vou muito bem sentado aqui neste banco que oferece um bom apoio. Eu sinto-me abraçado pelo banco, oferece um bom apoio e ao mesmo tempo oferece também um bom conforto. Em termos de habitabilidade do interior, a Toyota podia ter sido um pouco mais ambiciosa. E digo isto porque não porque o carro seja acanhado por dentro, mas podia ser um bocadinho mais espaçoso. A verdade é que nós temos espaço suficiente para as pernas, temos também espaço suficiente para a cabeça nos lugares traseiros, mas atenção, eu tenho apenas 1,74 m de altura e, portanto, as pessoas com um bocadinho mais de peso ou um bocadinho mais de altura poderão sentir-se ligeiramente acanhadas, mas nada que seja preocupante, porque a verdade é que os bancos são confortáveis, a suspensão faz um ótimo trabalho e temos espaço que, não sendo topo de segmento, é mais que suficiente para a maioria dos casos e das viagens. Relativamente à mala, digo exatamente a mesma coisa. Não sendo acanhada, também não é um exemplo de espaço. Temos espaço suficiente para colocar várias malas e bagagens, mas infelizmente a colocação de uma roda no fundo do piso rouba demasiado espaço à bagageira. Ainda assim não tenham receio, porque o Toyota Corolla será capaz de assumir a maioria das obrigações familiares. Em termos de som, temos ao nosso serviço umas colunas da JBL que oferecem um excelente som e são garantia de boa companhia ao longo de milhares de quilómetros. Muita gente certamente vai passar ao volante deste carro. Aqui mais em baixo temos o sistema de carregamento por indução, vou colocar aqui o meu telefone, e temos também os comandos para os bancos aquecidos.
já que estamos a falar de conforto, deixem-me falar-vos das suspensões e também da nova plataforma do Corolla, a plataforma TNGA, que é como quem diz Toyota New Global Architecture, ou seja, é a plataforma que a Toyota usa em todo o mundo para os modelos que comercializa por todo o planeta. Este Corolla vai ser, ao contrário do Auris, que era um modelo mais pensado para o mercado europeu, o Toyota Corolla vai ser pensado para todo o mundo, esta geração é pensada para todo o mundo e, portanto, utiliza uma plataforma global. Mas traduzindo isto por miúdos, o que é que nós sentimos? Bem, face ao Auris temos um carro muito mais dinâmico, mas mesmo muito mais dinâmico, com uma direção, com montes de feedback, como nós não estamos habituados em modelos da Toyota. Temos suspensão multilink atrás e uma McPherson à frente, que é responsável por uma capacidade de curva notável. Este carro curva mesmo muito bem e o feedback da suspensão também é bom. Não é aquilo que nós normalmente estamos à espera num Toyota. A verdade é essa, é que não é aquilo que nós estamos à espera num Toyota. Tem boa assistência e faz exatamente aquilo que nós estamos à espera, sem surpresas. Ao contrário daquilo que é habitual, eu não vos vou falar do motor desta unidade. E não vou falar porquê? Não vou falar porque esta motorização não vai estar disponível em Portugal. É a versão 2 litros de 4 cilindros com 168 cavalos de potência, sem sistema híbrido. E daí eu dizer há pouco que os consumos não importavam porque efetivamente esta versão não vai para Portugal. Então que versões é que vão para Portugal? Vai a versão de acesso 1.2 turbo a gasolina com 116 cavalos de potência, depois temos um motor 1.8, esse sim já com assistência híbrida com 122 cavalos e temos no topo da cadeia alimentar um motor 2 litros com sistema híbrido e 180 cavalos de potência. Não vos falei do motor, mas deixem-me-vos falar desta nova caixa CVT da Toyota. Ao contrário daquilo que era habitual nas caixas da Toyota, em que nós acelerávamos a fundo e o motor ficava demasiado audível, acelerávamos e parecia que o motor não tinha fim bom. Bem, nesta caixa isso já não acontece. Em primeiro lugar, temos uma primeira mudança fixa para que os arranques sejam mais contundentes, sejam mais rápidos e depois as restantes relações, nós podemos simular 10 relações com as patilhas aqui no volante. A verdade é que nós aceleramos a fundo e a caixa comporta-se muito bem, o motor não se torna demasiado audível e, por conseguinte, temos uma caixa que não fica nada a dever às tradicionais caixas automáticas. Com um comportamento dinâmico tão bom, tão acutilante, seria de esperar que o conforto saísse ligeiramente prejudicado, mas a verdade é que não sai. O novo Toyota Corolla é bem mais confortável e tem um conforto de rolamento que deixa a léguas de distância à anterior geração do Auris. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel, agora por terras americanas. Muito brevemente eu vou ter este carro em Portugal, ele chega a Portugal no início de 2019 e vou poder-vos contar mais alguns detalhes que ficaram por contar neste primeiro contacto muito breve. Despeço-me de vocês, não sem antes vos pedir para ativarem o sino das notificações, subscreverem o nosso canal e acompanharem-nos também no Instagram e no Facebook e diariamente no site da Razão Automóvel em www.razãoautomóvel.com. Quanto a mim, vou novamente para o hotel, tenho mais alguns carros dos World Car Awards para testar. Continuem por aí, um grande abraço e até à próxima.